Realmente pareceria irracional, disse Sócrates, se dito nesses termos, mas talvez haja alguma razão para isso. Ora, a explicação ministrada secretamente acerca desta matéria, de que nós, seres humanos, estamos numa espécie de cárcere e que não devemos nos libertar ou fugir, a mim parece de grande peso e de difícil compreensão. Contudo, Sebes, ao menos o seguinte creio ser bem expresso, que os deuses são nossos guardiões e que nós, seres humanos, somos uma das posses dos deuses. Ou não pensas assim? Sim, disse Sebes, eu penso. Ora, disse ele, se uma de tuas posses desse cabo de si mesma, não tendo tu expresso o desejo de que ela morresse, não ficarias zangado com ela e a punirias, se pudesses? Certamente, ele respondeu. Então, talvez, encarcerando desse prisma, não seria ilógico afirmar que um homem não deve suicidar-se até que o Deus a ele indique alguma necessidade de o fazer, como aconteceu comigo agora? Isso, disse Sebes, me pareceria admissível. Entretanto, o que disseste há pouco, Sócrates, ou seja, que os filósofos devem estar prontos e desejosos a morrer, isso sou estranho se falarmos. Com racionalidade ao dizer que um Deus é nosso guardião e que nós somos sua posse. Não é lógico que os mais sábios dos homens não lamentassem abandonar este serviço, no qual são cuidados pelos melhores supervisores, nomeadamente os deuses? Com certeza, um sábio não pensa que ao se tornar livre poderá exceder melhor cuidado de si mesmo do que o exercido pelos deuses. Talvez um homem tolo pensasse assim, isto é, que deve fugir de seu senhor, não refletindo que é necessário não fugir de um bom senhor, mas ficar ao lado dele, tanto quanto possível. O resultado seria irrefletidamente fugir, mas um homem de senso desejaria estar sempre com alguém melhor do que ele mesmo. E, não obstante, Sócrates, se o encararmos deste modo, é o contrário do que acabamos de dizer, que parece natural. Quer dizer, o sábio se ressentiria de morrer, enquanto o tolo se regozijaria com isso. Ao ouvir isso, penso que Sócrates ficou satisfeito com a maneira aplicada com que Sebes argumentou e, lançando um olhar a nós, disse: Sebes está sempre no encalço de argumentos e não se deixará convencer de imediato, facilmente por aquilo que alguém diga. E Símias disse: Bem, Sócrates, dessa vez penso, de minha parte, que Sebes fala com propriedade. Por que deveriam realmente homens sábios fugir de senhores que são melhores do que eles e facilmente deles se apartarem? Inclusive, me surpreende o fato de que Sebes estar dirigindo seu argumento a ti, tu que estás pronto a nos deixar e aos deuses que são, como tu mesma sentes, bons governantes. É justo que digas tal coisa, ele respondeu, pois acho que queres dizer que tenho que me defender contra isso, como se estivéssemos num tribunal. Certamente, disse Simias. Muito bem, ele disse. Tentarei fazer uma defesa mais convincente do que a que apresentei ao júri. De fato, se acreditasse, Simias e Sebes, disse, estar indo para outros deuses sábios e bons e, ademais, para seres humanos que morreram e que são melhores do que os que estão ou dos que aqui estão, estaria errado em não me angustiar diante da morte. Mas tal como é, podeis-vos assegurar de que minha expectativa é a de estar a caminho da companhia de homens bons, que ainda não me tenha insistido nisso. Mas se é que insisto em algo em relação a essas matérias, é que irei para os deuses, que são bons senhores. Portanto, no que tange a isso, não só me angustio, como também nutro grandes esperanças de que haja algo reservado aos mortos. E, como é dito há muito tempo, é algo melhor para os bons do que para os perversos. Bem, disse Simias, pretendes ir embora, ó Sócrates, retendo essa opinião para ti mesmo, ou permitirás que compartilhemos dela? A mim
Parece que se trata de um bem que nos é comum. Concomitantemente, se nos convenceres com o que dizes, isto servirá como tua defesa. Farei a tentativa, ele respondeu, mas primeiro perguntemos a Criton o que ele quer, pois já há algum tempo está tentando dizer algo. Apenas, Sócrates, disse Criton, que o homem que irá administrar o veneno a ti já vem me dizendo há algum tempo para advertir-te de falares o mínimo possível. Diz que as pessoas ficam aquecidas quando falam e que o calor exerce um efeito negativo na ação do veneno. O resultado é ele ser obrigado ocasionalmente a fazer a pessoa que fala demasiado beber o veneno 2 ou até mesmo 3 vezes. Sócrates disse: ignora-o, apenas deixa-o cumprir sua função, preparando-se para administrar o veneno 2 ou até, se necessário, 3 vezes. Eu estava certo de que essa seria sua resposta, disse Criton, mas ele vem me aborrecendo há algum longo tempo. Ignora-o, disse Sócrates. Quero explicar-vos, meus juízes, por que penso que um homem realmente passou a existência dedicando à filosofia comporta-se com destemor diante da morte iminente e alimenta intensas esperanças de que, quando morto, alcançará as maiores bênçãos no outro mundo. Tentarei revelar-vos, Simias e Cebes, como seria isso. É provável que outras pessoas que não estejam cientes de que aqueles que se devotaram às atividades filosóficas corretamente limitam-se a estudar o morrer e o estar morto. Ora, se isso for verdade, seria efetivamente absurdo se manterem ansiosos por isso durante a totalidade de suas vidas, e então se afligirem quando o que desejaram e constituiu o objeto de um estudo e prática de longo tempo se apresenta a eles. Simias riu e observou: por Zeus, Sócrates, não experimentava a menor disposição para o riso até agora, porém me induziste ao riso. Penso que a maioria dos indivíduos, se ouvir o que disseste, pensará que tua descrição dos filósofos é excelente, e o povo de nossa cidade concordaria inteiramente que os filósofos anseiam a morte, e que a maioria dos seres humanos sabem muito bem que os filósofos a merecem. E estariam proferindo a verdade, Simias, exceto no que diz respeito a saberem muito bem. De fato, não sabem de que modo os verdadeiros filósofos anseiam a morte, de que modo merecem a morte, e tampouco de que tipo de morte se trata. Conversemos, portanto, disse ele, entre nós, sem prestar mais atenção neles. Pensa que há essas coisas que é a morte? Certamente, respondeu Simias. Acreditamos, não é mesmo, que a morte é a separação da alma do corpo, e que o estado que corresponde a estar morto é aquele no qual o corpo está separado da alma e existe sozinho por si mesmo. Enquanto a alma está separada do corpo e existe sozinha por si mesmo, é a morte algo distinto disso? Não é isso, disse ele. Agora, meu bom homem, vê se concordas comigo, pois se concordares, suponho que arrojemos mais luz ao objeto de nossa investigação. Julgas provável que um filósofo se importe muito com os chamados prazeres, tais como o de comer e beber? De modo algum, Sócrates, disse Simias. E quanto aos prazeres do sexo? Certamente que não. Bem, julgas que tal homem atribuiria muita importância aos demais cuidados do corpo, esses que envolvem a posse de roupas e calçados elegantes, além de outros ornamentos pessoais para o corpo? Acha que se preocuparia com eles ou os desprezaria, exceto na exata medida da necessidade de possuí-los? Acho que o verdadeiro filósofo os desprezaria, ele respondeu. Julgas que tal homem não se devotaria ao corpo, mas se fazeria, tanto quanto fosse capaz, do corpo para se preocupar com a alma? Julgo. Assim, em primeiro lugar, está claro que em tais matérias, o filósofo, mais do que outros indivíduos, libera a alma da comunhão com o corpo. Está. Ora, certamente, disse Simias, a maioria das pessoas pensa que um homem que não extrai prazeres
dessas coisas e que delas não participa, não mereces viver, e que alguém que em nada se preocupa com os prazeres do corpo está praticamente morto. O que dizes é certamente verdadeiro. E quanto à efetiva aquisição do conhecimento, constitui o corpo um obstáculo ou não se houver com ele uma comunhão visando a busca do conhecimento? O que quero dizer é o seguinte: tem a visão e a audição humana nelas encerrada qualquer verdade, ou é exato como os poetas nos dizem constantemente, que nem ouvimos nem vemos qualquer coisa com precisão. E se esses dois sentidos corpóreos não oferecem clareza ou precisão, dificilmente os outros os oferecerão, visto que são inferiores a este. Não pensas assim? Certamente penso, ele respondeu. Se é assim, ele disse, quando é que a alma aprende a verdade? De fato, toda vez que tenta examinar qualquer coisa em associação com o corpo, é claramente enganada por ele. O que dizes é verdadeiro. Não é no raciocínio, se é que em alguma parte que algo das coisas que são se torna claro para ela? Sim, mas ele raciocina melhor quando nenhuma dessas coisas o perturba, quer a audição, quer a visão, quer a dor, quer o prazer, estando ela assim, tanto quanto possível sozinha e isolada, apartada do corpo e evitando na medida do possível todas as associações ou contato com o corpo, na sua busca da realidade. Assim é. E é nessa condição também que a alma do filósofo sumamente despreza o corpo e a que ele se esquiva e se esforça para estar sozinha e isolada. É o que se evidencia. E quanto ao seguinte, Simias, pensas haver uma coisa que é o próprio justo ou não? Por Zeus, que pensamos no que há. E quanto ao belo e ao bem? Claro que sim. E algum dia vistes qualquer dessas coisas com os teus olhos? De modo algum, ele disse. Ou as aprendeste com qualquer dos sentidos corpóreos? Refiro-me a todas essas coisas, tais como o tamanho, saúde, força e, em síntese, a essência ou qualidade subjacente de tudo. O que é o mais verdadeiro nelas é contemplado mediante o corpo, ou seja, a seguinte situação: quem entre nós que se preparar melhor possível e com máxima precisão para apreender essas coisas ela mesma, e qual está investigando, chegará ao mais próximo do conhecimento dela? Certamente. E não realizará isso com a maior perfeição aquele que aborda cada coisa exclusivamente com a razão, não associando a visão à sua reflexão, nem fazendo imiscutir qualquer dessas outras percepções sensoriais no seu raciocínio, aquele que emprega absolutamente o pensamento puro na sua tentativa de investigar as coisas que são e que se afasta pessoalmente tanto quanto possível de olhos e ouvidos, em suma, de seu corpo inteiro, porque percebe que a associação com ele perturba a alma e a impede de alcançar a verdade e a sabedoria. Não será essa pessoa, Simias, que atingirá o ser na hipótese de algum poder fazê-lo? O que afirmas, disse Simias, é efetivamente verdadeiro, Sócrates. Ora, ele disse, tudo isso leva necessariamente os legítimos filósofos a pensar e comunicar entre si algo assim. É improvável que haja um caminho que nos leve, acompanhados de nossos argumentos em meio à nossa busca, a concluir que, enquanto tivermos um corpo e estiver a alma misturada a esse mal, jamais alcançaremos completamente o que desejamos, ou seja, a verdade, pois o corpo nos mantém continuamente ocupados devido à sua necessidade de sustento. Some-se isso a que se é acometido por doenças. Estas obstam por nossa busca do ser. O corpo nos enche de desejos sensuais, apetites e temores, e de toda uma gama de ilusões e tolices, de maneira que, como dizem, ele realmente nos impossibilita em absoluto ao pensar. O corpo, acompanhado de seus desejos, é o único responsável por guerras, conflitos civis, de facções e batalhas. De fato,
Todas as guerras nascem do desejo de obtenção de riqueza, e é o corpo e o cuidado que ele exige aos quais estamos escravizados, que nos obriga a ganhar dinheiro e obter riqueza. O resultado de tudo isso é não nos restar tempo para o cultivo da filosofia, mas o pior de tudo é que se realmente conseguimos algum ócio e nos voltarmos à filosofia, o corpo incessantemente interrompe em meio aos nossos estudos, nos transtornando com confusão, agitação e medo, de modo a nos impedir de contemplar a verdade. Realmente, o que constatamos é que, se prendemos algum dia obter um conhecimento puro de qualquer coisa, teremos que nos libertar do corpo e observar as coisas em si mesmas como a alma exclusivamente. Assim, como indica nosso argumento, é provável de que, se estivermos mortos, teremos a sabedoria pela qual ansiamos, da qual afirmamos ser amantes. E enquanto vivermos, de fato, na hipótese da impossibilidade do conhecimento puro enquanto estamos associados a um corpo, é necessário concluir uma das duas coisas: ou tal conhecimento não pode ser adquirido de modo algum, ou somente pode sê-lo quando estivermos mortos, que é quando a alma estará sozinha, separada do corpo, e não antes. Enquanto vivermos, penso que estaremos o mais próximo do conhecimento, cada vez que evitarmos, na medida do possível, o intercâmbio e a parceria com o corpo, salvo o absolutamente indispensável, e não os contaminaremos com sua natureza peculiar, mas nos manteremos puros em relação a ele até que o próprio Deus nos liberte. E, desse modo, libertando-nos da insanidade do corpo e sendo puros, é provável que comungaremos com as pessoas do mesmo tipo e passaremos a conhecer, por nossos esforços, tudo que é puro, o que é, segundo se presume, a verdade. De fato, não é permitido que o impuro atinja o puro. Penso que um discurso como esse, Simias, todos os que de maneira correta amam o aprendizado devem proferir entre si, devendo ser estes os seus pensamentos, ou não pensas assim? Com toda certeza, penso assim. Por hoje é só. Dando uma resumida, o Sebes continua, né, questionando Sócrates por que ele não está com medo de morrer e por que ele disse que todo filósofo anseia o dia de sua morte. E o Sebes até que, tipo, dá bons argumentos. Ele disse que, tipo assim, são os deuses que 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 nos protegem, entende? A gente tá aqui porque eles querem, tipo assim, só um homem tolo iria querer sair da proteção dos deuses, né? E daí o Sócrates diz que realmente seria tolice sair da guarda dos deuses, mas enquanto a gente está aqui, a gente está num cárcere, que a gente não deve se libertar. Mas o Sócrates diz que tipo assim, o filósofo quer a morte porque ele quer a sabedoria, tá ligado? E a sabedoria e o conhecimento, né, a filosofia, só pode ser alcançado, tipo assim, se a alma estiver em paz. E enquanto a gente estiver vivo, não tem paz. O corpo tem necessidade, prazer, dor, medo. Então, e todas essas coisas atrapalham o conhecimento, atrapalham o estudo, entende? Então, quando a gente morre, a nossa alma é separada do corpo. E tendo só a alma separada de todas essas necessidades, medos, essas coisas, você vai conseguir atingir a sabedoria que as pessoas dizem que é impossível adquirir, tá ligado? E é isso. Eu vou continuar assim que possível. Espero que tenham gostado e até a próxima.